Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez nos reunindo para falar um pouquinho desse trabalho de conclusão de curso. No outro encontro a gente chegou a definir um pouco a respeito dos papéis dos diversos atores que estão envolvidos nesse processo, professores, coordenação, a direção da escola. E hoje a gente vai tentar direcionar um pouco o nosso trabalho a falar um pouco sobre o artigo científico, que é o objeto da nossa pesquisa, que é o produto final daquilo que vocês vão fazer com os meninos, com as meninas que vocês acompanham. Para isso eu separei alguns slides, estarão disponíveis, aliás, para consulta no e-mail de todo mundo, com aquele senha que eu passei o ano passado. E em cima disso, a gente vai tentar construir um pouco do trabalho de orientação ligado à informação que a gente passou lá no ano passado. Então, para começar, a gente vai tentar delinear um pouco os limites do que seria um artigo científico, que é o trabalho que a gente vai desenvolver. Eu pus essa imagem para começar o trabalho, com uma pequena frase do lado aqui, que me interessa bastante. Vocês estão vendo aqui uma igreja, provavelmente, né? E essa igreja é uma pista que diz para a gente da importância daquilo que nós discutimos no ano passado. A curiosidade, um pouco de curiosidade, para olhar as coisas com esse primeiro olhar de quem reconhece e esse segundo olhar de quem questiona. Isso aqui é um dos mosteiros mais famosos da Itália, né? Vocês descobrirão o nome lá na sequência. E é uma pista para a gente pensar o que gera o processo de pesquisa, o trabalho de pesquisa. É basicamente essa curiosidade inicial de um tema que mexe contigo, de alguma coisa que diz respeito à sua vida, ao seu trabalho. O artigo científico ele é normalizado pela ABNT a partir da NBR 602203, que não é uma norma completa. A gente vai ver que varia bastante um certo número de elementos, inclusive numeração de páginas, quantidade de páginas. A ABNT vai tratar formalmente de questões relativas a o que tem que conter no trabalho e o que ele faz e o que ele é. Basicamente, a gente vai chamar de artigo científico um texto, um documento, que é parte de uma publicação. Ele não é uma publicação inteira. Por isso que esse ano, lá no fim do ano, quando os meninos entregam um artigo, nós os vamos juntar todos e formar uma grande publicação, da qual todos eles fazem parte. Esta parte apresenta e discute ideias, ou métodos, ou técnicas, ou mesmo processos e resultados em áreas diferentes do conhecimento. Pode ser qualquer área, não importa se é exata, se é humanas, se é tecnologia. Sempre o artigo vai estar aberto para discutir inúmeras coisas. Variará de forma? Sim. Artigos na área de saúde tem um jeito, artigos na área de humanas tem outro jeito, mas a gente batendo o olho, a gente reconhece, opa, isso aí é da família dos artigos. Bom, basicamente temos dois tipos de artigo mais comuns. O artigo original, que é aquele quando a gente tem ideias originais. Esse tipo de artigo geralmente é parte de trabalhos de mestrado ou de doutorado. E tem o artigo de revisão, que é aquele que aparece em revistas científicas, em congressos, em comunicações, em que ele analisa e discute informações que já foram publicadas. São coisas que já existem, mas eu estou revisitando porque é importante recordar, porque é pertinente naquele momento, porque a comunidade científica está discutindo aquilo. Tem sempre alguma razão. Ou porque o tema é um tema interessante para mim, e eu acho que vale a pena investir em conhecer um pouco mais, me aprofundar naquele tema. Basicamente, o artigo tem uma estrutura, uma forma, que vai estar também embasada nessa norma da ABNT. Quando a gente falar de forma, nós estamos falando daquilo que é comum a todos os trabalhos acadêmicos, seja um artigo, um TCC, no caso uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese. Todos os trabalhos vão ter uma estrutura comum. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nós vamos discutir um pouquinho cada uma dessas coisas
de modo breve, para que vocês possam ter condições de orientar os meninos no que vai no lugar de que aí. Em matéria de elementos pré-textuais, um artigo tem, basicamente, título e subtítulo, caso tenha um subtítulo, nome do autor ou nome dos autores, resumo na língua do texto, um resuminho em português de no máximo 200 palavras, e 3 ou 4 palavras-chave na língua do texto. Lembrando que palavras-chave não é palavra isolada. Você pega, por exemplo, a ideia de samba, canção. É uma única palavra-chave, é um termo composto por 2 palavras. Em matéria de elementos textuais, o artigo vai conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na área de exatas, a gente fala em conclusão. Em humanas, considerações finais. E enquanto elementos pós-textuais tem um monte. Título e subtítulo em língua estrangeira. Não é obrigatório o inglês. O modelo de artigo, o tema do artigo, é o que vai dizer a língua. Eu estou pesquisando sobre a situação do povo cigano na Alemanha, a partir da inauguração daquele monumento em honra aos ciganos mortos pelo Holocausto. Angela Merkel inaugurou. Então, provavelmente eu vou fazer ele em português e em alemão, por causa da pertinência do tema. Um resuminho em língua estrangeira, que também não é necessariamente em inglês. Palavras-chave nessa língua estrangeira. Se tiver as notas explicativas, ao invés de fazer nota de rodapé, como na monografia, nota explicativa lá no final. Referências bibliográficas. Se você quiser, pode pôr um glossário com aquelas palavras que são mais difíceis, apêndices e anexos. Lembrando, o apêndice é parte do trabalho, que não coube lá no meio, você colocou no final. Anexo é alguma coisa que não é do trabalho, que você pegou de um autor, de alguma pessoa, e incrementou no seu trabalho. Quantas páginas tem um artigo? Depende do lugar onde esse artigo é publicado. Geralmente a gente fala aí num número que vai variar bastante. Na FCV, que é uma faculdade lá do Rio de Janeiro, eles pedem um mínimo de 20 páginas, incluindo tudo, desde a capa até o final. Na Uniriter, que faz parte do grupo Laurent, que é dono da FMU, mínimo 5, máximo 30 páginas. Na PUC, máximo de 8 páginas, exceto iniciação científica, que é um pouquinho maior. E no caso da UMESP, ele nem cita. Na USP, também não é citado, vai depender do departamento. Para nós aqui no Colégio Passionista, a gente tomou como padrão um mínimo de 12 e um máximo de 18 páginas de texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Juntando tudo isso, mínimo de 12, máximo de 18, orbitando em torno de 15 páginas. Isso seria o nosso centro de gravidade. Bom, basicamente são essas as informações que vocês têm que ter sobre um artigo. Vocês perceberam que lá nos slides tem umas partezinhas em azuis. São links para vocês consultarem a internet com informações técnicas que acrescentam aquilo que nós fizemos nesse encontro. Agradeço a presença de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.